Hoje é o Dia Internacional da Mulher e nossa convidada é uma jornalista que se destacou num ambiente predominantemente masculino. Mariana Becker está à frente da cobertura da Fórmula 1 desde 2007 e mora fora do Brasil há mais de 10 anos. Ela vai nos contar como é viver com essa mala pronta e como foi ter sido pioneira na cobertura desse esporte. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Mariana, bem-vinda ao Manda Brigadeiro, obrigada. Obrigada a ti pelo convite, a ti, né? Agora estamos entre gaúchas, não é a você, é a ti. Exatamente. Mariana, eu quero começar falando sobre uma frase que você escreveu no seu Instagram, no seu perfil do Instagram, que diz assim: morando na Europa e o destino segue cruzando o meu caminho, a favor da maré, mas para a direção que eu quiser. Você acha que essa frase resume a sua personalidade? Quer dizer, uma pessoa que saiu do Brasil, foi morar fora e gosta muito de viajar, mas ao mesmo tempo tem na mão o seu destino? Quer dizer, quem manda é você? É tão difícil, né, a gente escrever essas frases que tem que, teoricamente, definir a gente, né? Uma frase só define tanta coisa. Mas eu acho que, basicamente, define o que eu gostaria de ser e que eu tento ser, né? Ou seja, ficar atenta ao que o destino apresenta, né? De repente a gente está indo por um lado e de repente acontece alguma coisa. Eu acho que nossa profissão como jornalista nos faz ficar atentos a isso, mas tentar seguir go with the flow, né? Seguir com a maré, assim, seguir com o fluxo. Não precisar lutar tanto, mas se precisar ir contra a maré para fazer o que eu quero, eu tenho braço para isso, entendeu? Eu vou, né? Ou seja, tentando seguir o fluxo da coisa, mas indo para onde eu quiser. Se tiver que remar contra, eu vou ter que remar. Você acha que esse remar contra, vamos começar agora lá no início da tua carreira de cobertura de Fórmula 1, um ambiente predominantemente masculino, como foi? A gente vai colocar esse programa no ar no Dia Internacional da Mulher. Então, hoje é o dia 8 de março, e eu acho importante a gente ter uma personagem como você, que foi uma mulher que se destacou nesse ambiente, que é muito masculino. Como foi começar? Você já gostava de Fórmula 1? Como é que foi esse começo? Eu de uma forma muito natural e não de maneira pretensiosa não, mas eu não programei, eu sempre andei em ambientes muito masculinos, apesar de vir de uma família de muitas mulheres, né, predominantemente de mulheres. Nós somos 4 mulheres e um homem, e meu pai é um ginecologista, ou seja, um homem que conhece e valoriza muito a mulher, né. Eu comecei a pegar onda muito cedo, então era um ambiente muito masculino. Eu sempre gostei muito de esporte, não necessariamente andava só em meios masculinos, mas pegar onda é uma coisa bem masculina, né? Na minha época. A gente está falando disso de, assim, meio para o fim dos anos 80, início dos anos 90, até hoje é bastante masculino, apesar de ter muito mais meninas, né? Mas eu estava acostumada a andar no meio de homens, ouvir conversa de homem, piada de homem, enfim... mas ao mesmo tempo eu fui criada por um homem, por uma mulher, né? Os meus pais, que sempre me fizeram me valorizar muito como ser humano e nunca ter que aceitar nada que eu achasse degradante ou que me diminuísse. Então, apesar de eu andar no meio masculino e ficar ouvindo piada de homem todo tempo, eu sabia, assim, eu levava numa boa até o ponto que me incomodasse. No momento em que me incomodava, eu sabia muito bem me impor. Sim. E aí depois eu entrei no jornalismo e acabei indo para o lado esportivo, que é um lado muito masculino. Quando eu entrei não tinha muita mulher, assim, teve depois um boom, né, uma coisa de moda no fim dos anos 90, início dos 2000, né, de ter bastante menina, mas não era um meio muito feminino, assim, né, tinham poucas mulheres, né, poucas mulheres no campo cobrindo futebol, poucas mulheres no geral, assim.
E praticamente nenhuma mulher em Fórmula 1, né? Em Fórmula 1, muito poucas, muito poucas. E a ideia de cobrir a Fórmula 1 surgiu porque a Globo quis testar, investir numa repórter mulher ali, né? Já começava a ser uma tendência fora do país, mas ainda muito embrionária. E aí eu super topei, porque eu falava línguas, eu gostava muito de viajar, gostava de automobilismo, e eu achei um desafio interessante, assim, né? E eu tinha um apoio da minha equipe, assim, que era super legal, gente muito experiente, e aí eu entrei, assim, mas para te falar bem a verdade, se não, a ideia de, olha, você vai ser a primeira mulher na televisão brasileira a cobrir um mundial inteiro, já tinha feito algumas matérias, né, no Grande Prêmio Brasil, outras repórteres já tinham feito uma ou outra cobertura, assim, mas ninguém tinha coberto ao vivo, feito cobertura ao vivo, full time, nos grandes prêmios todos e tal, então ia ser uma coisa importante. Eu não me dei conta, eu fui indo, porque eu estava achando muito legal, e aí, se tinha mulher ou não, para mim não me importava, entendeu? Não era um problema para mim, não era um obstáculo. Obstáculo eram outras coisas, eram questões profissionais, assim. Depois é que fui me dar conta do que eu estava fazendo. E aí, quando você começou a cobrir o Mundial, a temporada inteira, você mudou de país. Deu frio na barriga de mudar de país? Como é que foi? Foi assim, eu cobri 1 ano e pouco, ainda morando no Brasil, né? E aí foi assim uma união de útil e agradável, porque eu comecei a namorar o Jaime Brito, e aí nós dois já bem adultos, eu com 30, agora eu não me lembro se eu tinha 36, e ele tinha 47, a gente começou a namorar e trabalhar junto, e aí é aquela história, ele falou, vem cá, não vou ficar namorando à distância, vem para cá, e é muito mais fácil. Aí eu fiquei meio assim, aí a Globo também achou legal a ideia de ter um repórter de Fórmula 1 já na Europa, quer dizer, não precisava ficar indo e vindo, aí a gente fez um projeto e tal, e aí a Globo falou, pô, é isso aí, queremos. E eu fui, e o frio na barriga, vou te ser muito honesta, assim, morar fora para mim não me deu frio na barriga, porque eu sempre encarei viagem de uma maneira muito mais para curiosidade do que para o medo, sabe? Sim. Sempre achei muito, a ideia assim me vinha sempre como uma coisa muito mais positiva do que, ai meu Deus, o que eu vou fazer, como é que vai ser, eu não tenho isso. Me deu frio na barriga era morar junto, casar, e aqui porque eu sempre tive muito medo. aí isso aí é que me deu mais frio na barriga, mas no final deu tudo certo. Bom, e tá dando certo, porque como é também trabalhar e ser casada, né? Quer dizer, vocês passam 24 horas juntos, ou não? E sob tensão também, né? Muita tensão. A nossa profissão, a gente tem esse deadline diário, né? Ou seja, você tem que entregar diariamente o resultado desse trabalho diariamente, ou seja, não adianta você matar um leão aquele dia, se no dia seguinte você levar uma patada e não matar, quer dizer, é 1 leão por dia mesmo. Se não entregar, a coisa, né, não vai para o ar, ou seja, a pressão é muito grande, então não é uma convivência fácil. Sim. Porque eu acho que no trabalho a gente também revela outros lados da gente, assim, né, um lado mais tenso, mais competitivo, né? Então, e aí depois volta para casa, e aí como é que fica? Naquela hora de tensão, os dois se estranharam, e aí tem que chegar em casa e cozinhar junto, né? Então, é um exercício diário. Ô Mariana, e como é, sendo brasileira, cobrir Fórmula 1, com os outros pilotos e as outras jornalistas ou jornalistas, como é, sendo uma brasileira, quer dizer, a gente tem um histórico de pilotos super importantes, né, para a Fórmula 1,
Você acha que eles te respeitam mais, respeitam menos? Como você se sente sendo uma brasileira cobrindo Fórmula 1 e tendo esse histórico dos nossos pilotos? Muda alguma coisa? Sim, você vir da imprensa do Brasil pelo que o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna e depois os outros, o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, o que esses caras conquistaram e se mantiveram conquistando, né, coisas importantes, fazem com que a nossa posição tenha ainda se mantido protegida e respeitada. Por exemplo, um repórter que chega lá de um país que não tem nenhuma tradição, ele no início vai ser muito pouco ouvido, né? A palavra dele não vai valer muito. Da mesma forma, se você chega falando inglês muito truncado ou não conseguindo se expressar direito, é um meio muito, muito duro, sabe? Muito... ele não perdoa qualquer tipo de falha, você tem que se impor o tempo inteiro, e você se impõe com o tempo, né? Você passa a ser uma pessoa mais respeitada com o tempo lá. O piloto começa a já te reconhecer, ele já sabe quem você é, ele já respondeu outras vezes para você e tal. Então, eu te respondo as duas coisas de uma vez só, né? O tempo e, claro, o fato da gente ter tido pilotos campeões antes fez uma diferença, obviamente, né? Você cobre Fórmula 1 já há muito tempo, e eu vi em algumas entrevistas que você falou que antigamente o acesso aos pilotos era muito diferente do que é hoje. Conta um pouquinho como é o seu dia a dia, assim, com relação aos pilotos, a entrevistar as pessoas. Eu posso, assim, dividir isso em três momentos, né? Assim, um momento que infelizmente não acompanhei, né, que foi década de 80, que é bom, antes ainda muito mais, mas assim, década de 80, início dos 90, em que você tinha um acesso livre aos pilotos, ao box, você podia entrar, conversar com as pessoas, né, conversar com o piloto. Tem foto de repórter sentado no pneu do carro, conversando com o piloto, quer dizer, isso é uma coisa inimaginável hoje, né? Aí depois de um tempo a coisa começou a ficar mais profissional, com mais dinheiro, e aí começaram a surgir mais, né, os assessores de imprensa, os assessores dos assessores, o marketing, o que pode, o que não pode ser dito. E aí, de uma certa forma, deu uma engessada e dificultou muito o nosso trabalho, né, como repórter, porque a gente passa a ter uma dificuldade maior para chegar num piloto, você tem que mandar um e-mail para a equipe, dizendo quem você é, o que você quer fazer, para onde é, o que é. Tem equipes que perguntam quais são as perguntas que você quer fazer. Caramba. Então, tu imagina. E aí eles vão pensar e vão responder quando eles vão poder te dar uma entrevista. Quando for uma que a gente chama one-to-one, né? Uma sentada exclusiva, só você e o piloto. No dia a dia, você tem a televisão, né? Hoje a Bandeirantes tem os direitos de cobertura, então a gente vai estar lá, e aí existe a cobertura diária, que você não precisa mandar o e-mail, né? O que acontece na pista, depois eles vêm dar as respostas. E aí, o que acontece? A gente tem um cercadinho, e os pilotos ficam no meio, e os repórteres em volta. E aí o piloto vai passando nas equipes e vai respondendo, isso para televisão, né? E normalmente fica assim, os alemães juntos, os ingleses juntos, os espanhóis juntos, os brasileiros juntos. Hoje mudou, por causa da pandemia, da Covid-19, a gente não tem... e outra coisa, aí de vez em quando tinha, assim, quando o piloto estava passando, né, e se ele já te conhecesse, está passando do lugar onde ele fica ali, que a gente chama de motorhome, mas hoje em dia não é mais motorhome, é uma casinha, assim, para o box. Se você já conhece, ele já te viu algumas vezes, você está ao vivo, você vai andando junto, mete o microfone e pergunta, e aí, né? Quando não é o dia da corrida, quando são dias de treinos, que eles estão um pouquinho mais tranquilos. Fora isso, não tem acesso, você não consegue entrar, você não consegue conversar. Hoje, com a Covid, você tem que manter a distância de 1,5 metro, então, só as oficiais,
na hora de entrevistar tem que ter um microfone lá, um microfone aqui, você grita aqui desse lado, ele grita lá do outro lado, e não tem mais esse acesso de você passar pelo cara e dizer, e aí, o carro ficou bom? E aí, você encontrou fulano? Ali naquele micro bate-papo, você já consegue informação. Hoje em dia, você não tem mais isso. Nem com piloto, nem com chefe de equipe, é difícil. O chefe de equipe ainda, de vez em quando, você consegue alguma coisa, mas tá super, super difícil. Mudou, Ô, Mariana, o que se vê na televisão é assim, é espremido. De trabalho. Outra coisa que eu queria te perguntar e que também deve ter mudado um pouco agora com o Covid é com relação às viagens, né? Porque cada grande prêmio num país, você vive com a mala pronta. Como é esse seu dia a dia? Você gosta de viajar? Isso eu acho que é uma vantagem. Eu estava também vendo em outras entrevistas que você às vezes aproveita para fazer uma viagem de férias, alguma coisa assim. Mas não é muito cansativo esse ritmo? Em relação a agora, com a Covid, a gente continua viajando a mesma, quer dizer, felizmente continua viajando a mesma coisa, né? A gente não está viajando menos. O que cansa são os protocolos, né? Porque você tem que estar todo o tempo de máscara, todo o tempo, né? Dá um certo medo, né? Então, todo o tempo lavando as mãos e desinfetando a cadeira onde você vai sentar, e com medo do cara que está sentado do lado, se ele tosse, como é que você faz? E vira para o lado, enfim, é tenso todo o tempo. Em alguns países a gente tem que fazer um isolamento, né, de precaução quando chega, então tem que chegar alguns dias antes, fica fechado no hotel. Não pode mais ter aquele momento, que é um momento assim gostoso da cobertura, que no fim que você faz, sabe, termina tudo, a gente sai todo mundo para jantar, vai sempre no mesmo restaurante, então mesmo estando longe de casa, lá não sei aonde, como você vai sempre no mesmo restaurante, o dono vai te olhar, vai dizer, oi, há quanto tempo, como é que tá? Sim. E o Brasil, tarará, e se da outra vez você foi, falou, sei lá, tem alguma proximidade, vai, e aí você falou, tô preocupado, minha irmã teve filho, aí você chega no ano seguinte, o cara fala, e aí, e o bambino, e o filhinho, e aí, nasceu? Não? Então, de certa forma, você acaba tendo relações, você não está junto da sua família, mas você acaba tendo relações próximas, entre aspas, no mundo inteiro, né? Eu vou te dizer que eu gosto muito dessa troca de culturas. O que é cansativo para mim é aeroporto, assim, né? Aquela função, toda hora que você depende do bom humor do pessoal de terra, se ele, não, a mala está mais pesada, agora é grande, agora é pequena, agora pode ir lá dentro, agora não pode mais ir, sabe? Isso é que é muito chato. Tem uma outra coisa que eu estava vendo que você falou e que eu acho que é uma coisa que eu considero bem importante. Eu moro fora do Brasil já há 10 anos. Recentemente, minha mãe faleceu e antes disso ela teve um quadro de uma demência. E foi muito difícil para mim, morando fora, né? Meus pais moram em Porto Alegre, vivenciar essa doença e esse momento. Acho que para quem mora fora, é uma hora crucial quando alguém da família fica doente. E acho que como o programa aqui a gente gosta de falar das coisas boas, das viagens e como é morar fora, história de brasileiros, mas também tem esse lado, né, Mariana? Eu estava vendo que você falou que seu pai começou um processo. Como você vai fazer? Porque você tem uma vida que você viaja o ano inteiro. O que você pensa assim com relação a isso? Você está muito chateada? Pensa em mudar algum plano ou não? Letícia, esse talvez seja assim a pior parte de todas. Esse processo do meu pai já começou há um bom tempo. E aí é horrível, assim, porque cada vez que eu vou eu vejo menos dele, né? Menos daquele homem que eu conhecia. E aí aquela relação maluca, né? Porque você vê a pessoa, ela tá ali, tem o afeto, mas não tem mais aquela personalidade, não é mais a mesma. E aí é isso que cada vez eu me despeço um pouquinho. E na verdade, o que eu tento fazer, porque eu já me perguntei algumas vezes se eu deveria largar tudo e voltar para casa. E ainda me pergunto.
Ele não sei, é super difícil, Letícia, porque eu quero continuar, é importante para mim continuar vivendo a minha vida. Eu sei que é uma coisa que ele também ia querer, porque ele sempre deu muita força para mim, assim, para eu fazer o que eu quero, para eu ser independente, para eu viajar, sabe? Ele sempre foi um cara que entendeu muito por exemplo, a minha necessidade também de solidão, de viajar sozinha, essas coisas. Eu me lembro que eu tinha um namorado, uma vez eu estava querendo fazer uma viagem sozinha, e esse namorado ficou muito ofendido e quis brigar, assim, terminar, e eu não sabia o que fazer, e aí meu pai, e era um namorado que todo mundo adorava na minha casa, meu pai foi o único cara que disse assim, olha, eu te entendo. Eu acho que ele tem que respeitar isso. Sim. Porque uma viagem que a gente fez uma vez juntos para a Patagônia, a gente atravessou o deserto da Patagônia juntos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Ele disse, lembra daquela viagem? Foi um mês viajando. Eu falei, lembra? Ele falou, pois é, eu queria ter feito sozinho. E a tua mãe ficou super ofendida. Oh. Foi ótimo fazer junto, mas eu queria ter feito sozinho. Então, Claro. A gente sempre teve essa conexão muito grande, assim, então eu sei que ele é um cara que gostaria que eu continuasse a minha história, assim, e ao mesmo tempo muito afetivo. Então, o que eu tento fazer é ir o máximo que eu posso para o Brasil, e quando eu vou, eu quase não saio de casa, eu fico o tempo inteiro com ele, com a minha mãe, assim, não tenho vontade de fazer mais nada, a não ser ficar com ele. A minha experiência, eu sou filha única, o que eu acho que ainda agrava um pouco a situação, porque era meu pai e minha mãe, né, e ele muito triste com essa situação, mas eu fui para o Brasil a cada 3 meses, eu estava no Brasil, às vezes 2 meses, né, 8 semanas eu viajava muito para o Brasil, e eu acho que a ideia que a gente tem que ter, que a gente está fazendo o que é possível para a gente fazer, se a gente quiser manter a nossa vida fora do Brasil e também manter a nossa relação mais próxima possível, né? É o que a gente consegue fazer, mas é um momento sempre muito delicado para quem mora fora. Tem momentos também que são felizes, que a gente não pode estar, o nascimento de um sobrinho, ou enfim, um casamento da melhor amiga. Tem momentos felizes que a gente não pode estar, mas esses momentos tristes são mesmo difíceis. Mas eu queria falar de um outro momento que eu acho que o teu Instagram é super bacana, já que a gente está colocando esse programa no ar no Dia Internacional da Mulher, que é o Que Guria Boa é Essa? Que é super bacana, que você faz, você entrevista mulheres, né, que tem uma importância, que também, assim como tu, tiveram destaque no ambiente, às vezes, mais masculino, também conta a história de mulheres que foram importantes também para a nossa história. Como surgiu essa ideia? Conta um pouquinho do Que Guria Boa é Essa? O Guria Boa é Essa, ele vai ao ar toda quinta, né, e a ideia é justamente de mostrar mulheres que fizeram ou fazem coisas muito interessantes e são pouco vistas, assim, né? Ou então mulheres que são muito conhecidas, mas que talvez a gente não conheça detalhes ou um lado interessante ou importante que ela teve que passar para conquistar aquilo que ela conquistou, né? E aí vai, assim, desde a Ida dos Santos, super conhecida, medalhista olímpica, né? Que aí a gente conta de detalhes, assim, sempre pequenininho, né? Não é muito grande, tem alguns poucos que são grandes. Desde a ida até as gurias que vão assistir automobilismo e que passam horrores e pavores na arquibancada e nunca tiveram onde contar isso, né? E eu não tinha ideia, porque eu fico num ambiente muito protegido, que é ali no paddock, onde eu sou muito respeitada, né? De uma forma geral, as pessoas não... Assim, não existe um desrespeito à mulher, assim, escancarado. Às vezes tem uma resposta ou outra, uma coisa ou outra, mas assim, não tem as coisas que eu ouvi e que eu fiquei pasma de ter ouvido, que acontecem hoje em dia. Se a guria quiser ir ver uma corrida de automobilismo, muitas coisas que elas passam na arquibancada, né?
Então, por exemplo, tem isso. E aí tem, assim, gurias, tem, assim, a primeira árbitra profissional de futebol foi uma brasileira, e aí contei a história dela. Então, às vezes eu não tenho oportunidade de entrevistar, mas eu posso contar a história. E no dia 25, por exemplo, a gente teve, né, essa primeira árbitra, né, incrível, e aí no dia 25 teve uma guria de 9 anos que é uma skatista. É uma super skatista, com 9 anos ali no meio, né, de todos aqueles caras. Então, eu não faço distinção entre a notoriedade, a idade, se foi uma coisa de Guinness Book ou não, né? São mulheres interessantes, e isso, na verdade, sempre me moveu desde o princípio. As primeiras matérias que eu fiz, na verdade, foram sobre mulheres que eu achava interessantes. Eu fiz sobre a Tanira Damasceno, que era uma das primeiras surfistas lá de Porto Alegre. Tinha pouquíssima mulher surfando de pé, pouquíssima. Tinha ela, tinha a Roberta Borges, que antes era Roberta Chula, Roberta Borges, pouquíssima. A minha mãe pegava, mas assim, ela parou. E aí fiz uma guria que também foi a primeira mulher a voar de asa no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, isso só volta ao meu princípio lá, quando eu tinha 17 anos e fazia essas entrevistas e publicava no Jornal Vertical, que era um jornal de esportes radicais de Porto Alegre. Que legal, vale a pena entrar no Instagram da Mariana para ver a série, porque é muito interessante. Mariana, você tá de casa nova, né? Você ficou muito tempo na Globo, agora a transmissão vai ser pela Bandeirantes. Como é esse mudar de casa? Porque você já mudou de país, já é uma mudança, né? Agora vai mudar de empresa, né? Que você trabalhou, acho que a vida inteira na TV Globo, né? Foi. Como tá com frio na barriga? Tô bem ansiosa, assim, mas de certa forma, apesar de todos os pesares, foi uma transição bem natural, porque eu fui junto com a Fórmula 1, sabe? Então, eu não tô, assim, saindo de uma coisa que eu fazia e tinha domínio absoluto para algo que eu não sei nada, com gente que eu não conheço, eu ainda tô mais ou menos ali no meu ambiente. Quando se trata de Fórmula 1, né? Se fosse outros assuntos, tudo bem, a gente é jornalista, fala sobre qualquer assunto. Eu cobri 500 mil outras coisas enquanto correspondente internacional pela Globo, né? Mas foram 25 anos, eu me formei como repórter de televisão na TV Globo. Aí agora eu estou indo para Bandeirantes, então é um outro jeito de trabalhar, é uma outra linguagem, são pessoas diferentes. Então eu estou assim, na ansiedade daqueles primeiros dias de aula, sabe, o que você vai aprender, como é que vai ser e tal. Eu estou achando bem bacana, estou bem entusiasmada. E quando que começa o campeonato? Começa no dia 28 de março, né, e vai ser no Bahrein, né. Vai ser mais um ano de grandes desafios por causa da pandemia, né, porque além das dificuldades normais que a gente tem, né, faz PCR de 4 em 4 dias, fica convivendo dentro da pequena bolha da nossa equipe, enfim, se cuidando o máximo. A dificuldade é porque agora muitos países eles têm protocolar que no momento em que você chega de outros países estrangeiros nesse país, você tem que fazer um tempo de isolamento. Quarentena. Isso vai ser complicadíssimo, essa quarentena. Vai ser super complicada, porque a maior parte das equipes de Fórmula 1 são aí, na Inglaterra. Tá? E a Inglaterra pede uma quarentena quando você chega de outros países, de 10 dias, ou 7 dias, ou 14 dias. E aí, como é que faz quando tem um grande prêmio logo depois do outro? Sabe? Você tem uma equipe inteira, você tem todo o equipamento, você tem mecânicos, engenheiros, os próprios pilotos. Como é que vai fazer enfim, vai ser complicado. Vai ser um desafio. E agora, para a gente encerrar, eu vou te perguntar uma outra coisa que também acho que é um grande desafio. Vamos ver se você concorda comigo. Quando a gente vai ver uma mulher na Fórmula 1 dirigindo, pilotando um carro? A gente está arrumando para isso, assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco,
mas a gente pelo menos está arrumando para isso, sabe? Não é uma pergunta que vai poder ficar sem resposta durante muito tempo. Essa pergunta é feita há 30 anos, 40 anos, e sempre ficou sem resposta, porque os homens não se que estavam no poder, ou seja, os caras que tinham que responder, não se dignavam sequer a responder, porque primeiro, quem é que está perguntando? Quase não se perguntava isso publicamente, né? Não tinha um repórter que perguntasse isso, era muito pouco, né? As pilotos que apareceram e sumiram e nada, e não se fala delas, e não se... Parece que elas não deixaram nenhum legado, quando deixaram, né? Elas registraram ali a presença delas, né? Eu tive a sorte de entrevistar a primeira delas, infelizmente já morreu. Mas essa, de acordo com o mundo hoje, como a gente está vivendo, essa é uma pergunta que não pode mais ficar sem resposta. Então as coisas já começam a se mexer. Dentro da Federação Internacional de Automobilismo já tem, né, há algum tempo, uma célula, administrativa, entre aspas, para ajudar a desenvolver o automobilismo feminino. Então e a sociedade também está formando mais meninas que querem dirigir, e pais e mães que estão estimulando isso e apoiando isso, né? Agora, eu só acho que vai ter uma mulher na Fórmula 1 quando tiver um contingente maior de mulheres praticando automobilismo, né? É simples a coisa, né? Hoje em dia você vê, vamos mudar para o futebol, tá? O Brasil forma milhares de craques, tá? Porque bilhões, trilhões, a quantidade infinita de jogadores de futebol se formam. Então, dali vai sair muito craque. Então, você precisa de um contingente maior de mulheres, né? Não ser nas categorias de base 3 ou 4 só, mas sim 20, né? 30, para aí sair uma menina. Né? Não é em absoluto uma questão de falta de capacidade, é uma questão de contingente, de gente. De mercado. De mais do que de mercado, é de povo mesmo. Tem que entrar mais gente, tem que entrar mais guria. Mais meninas querendo serem pilotas, mas também você acha que tem a boa vontade do meio, e se existisse já essa menina, o meio aceitaria ela, ou ainda ia ser ela ia ter que cortar um dobrado, mas já tem eu lá, já tem outras lá que vão apoiar. Tu pode dizer para ela, segura na minha mão e vamos, né? Vamos que eu tô junto, eu não vou poder fazer, mas apoiar eu vou poder. Sim, né? sim. Vai cortar um dobrado, mas vai cortar menos do que já cortaram antes, e as outras vão cortar ainda menos, né? É uma questão, as gerações vão eu espero que fique cada vez mais fácil, assim como a gente, né? Sim. Mulher jornalista, mulher repórter no meio de homem. As anteriores cortaram dobrado que eu não cortei, e as que vieram depois de mim cortaram muito menos do que eu cortei, então... Muito bom. Que tenha mais espaço para nós mulheres. Já está tendo e vai ter mais. Isso. Mariana, muito obrigada pela tua entrevista, eu adorei. Boa sorte na Casa Nova e na cobertura desse campeonato aí ao longo de 2021. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, foi um prazer imenso.